Olá, meus amigos do canal Elétrica Virtual. Pessoal, tenho certeza que muitos de vocês têm presenciado aí alguns cabos elétricos da aquecimento, né? Começar a fumaçar lá e dar um princípio de incêndio. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre resistência dos materiais e resistência elétrica. Então, se esse assunto te interessa, você não pode perder o vídeo dessa semana. Então, pessoal, vem comigo, nós vamos aprender sobre resistência dos materiais. Vamos lá! Muito bem, pessoal, então vamos falar sobre resistência elétrica, ok? Vamos lá. Resistência elétrica é a oposição do material apresentado ao fluxo de corrente elétrica. Todos os dispositivos elétricos e eletrônicos apresentam certa oposição e passagem de corrente elétrica. A resistência elétrica dos materiais, a passagem da corrente elétrica tem origem na sua estrutura atômica. Então, como que nós vamos entender isso aí, tá, pessoal? Todos os materiais, ele tem a sua unidade atômica, ou seja, ela tem a sua estrutura atômica. Então, o que determina a resistência de um material é a forma que é composta aí a propriedade desses materiais, ok? A resistência do fluxo dos elétrons. Okay? Se um material ele não tem elétrons livres, certamente ele irá apresentar maior resistência. E é o que nós vamos ver nos próximos slides aqui. Então fique atento aí. Estamos falando nesse vídeo sobre resistência de materiais, para nós entendermos aí então a resistência elétrica. Vamos lá, pessoal. DDP, vamos lá, para a aplicação de uma DDP, eu creio que todos vocês sabem o que é DDP, ok? A diferença de potencial. Quando eu aplico uma DDP em um cabo elétrico, certamente eu vou ter aí uma circulação, eu vou ter uma excitação no cabo elétrico para ter uma circulação dos elétrons. E esses elétrons, dependendo da resistência do material desse cabo, ele pode fluir livremente ou pode ter uma dificuldade, ok? Então vamos ficar atento aqui. Então, para aplicação de uma DDP a um material, a origem é uma corrente elétrica. Claro, a origem vai ser uma corrente elétrica. É necessário que a estrutura desse material permita a existência de elétrons livres para a movimentação. É o que eu acabei de falar para vocês. Se um cabo elétrico ele tem uma quantidade de átomo muito grande, ele vai dificultar a passagem dos elétrons. Então, com essa maneira de dificultar por conta da quantidade de átomos, então terá essa resistência aí e os elétrons terão dificuldade na circulação. Com isso, o que nós percebemos então nos cabos elétricos? Um aquecimento nos cabos, ok? Nos cabos elétricos. Então, por que tem um aquecimento? Porque tem aquela agitação dos elétrons querendo circular, querendo passagem, e não tem aquela passagem, então os cabos começam a aquecer, ok? Então, esse cabo ele apresenta uma resistência muito grande na passagem dos elétrons. Então, vamos ver aqui na próxima apresentação. Quando os átomos de um material liberam elétrons livres entre si, com facilidade, a corrente elétrica flui facilmente através dele. Neste caso, a resistência elétrica desse material é pequena. Vou mostrar aqui para vocês, vamos lá. Mostrei aqui simbolizando um condutor. Eu acabei de falar para vocês, quando o material ele não apresenta elétrons livres. Os elétrons livres, pessoal, é aqueles elétrons que ficam numa camada mais externa, ok? Nós já falamos sobre elétrons, prótons e nêutrons em outro vídeo. Se você não assistiu ainda esse vídeo, nós temos esse vídeo aqui no nosso canal. Visita lá, você vai aprender sobre elétrons, prótons e nêutrons. Então, se um material ele não apresenta elétrons livres na sua camada mais externa, certamente terá dificuldade na passagem dos elétrons, a passagem da corrente. Então, representando aqui um cabo elétrico, onde tem a sua estrutura atômica, né? E nós estamos mostrando aí os elétrons tendo uma circulação de forma ordenada. Se ele tem uma circulação de forma ordenada, não tem uma barreira
que impeça ele circular, então dizemos que esse material ou esse cabo de menor resistência à passagem dos elétrons. Então, bacana, é o cabo que nós precisamos aí para nossa instalação, um cabo de menor resistência, porque se eu coloco uma maior resistência, então certamente eu irei ter dificuldade aí na passagem dos elétrons e os cabos irão aquecer. Onde que eu vou perceber isso aí? Na minha fritadeira air fry, na chapinha de cabelo e também em qual outro? No resistor, o cabo onde está ligado lá o resistor do seu chuveiro. Então tudo isso pode acontecer de ter um aquecimento devido a uma resistência muito grande na circulação dos elétrons. Vamos lá, próximo slide. Nos materiais cujos átomos não liberam elétrons, vamos lá, vou repetir. Nos materiais cujos átomos não liberam elétrons livres entre si com facilidade, o que ocorre? A corrente elétrica flui com dificuldade, porque a resistência elétrica nesses materiais é grande. Eu acabei de falar para vocês, tá? Quando o átomo ele não libera elétrons livres para a circulação aí dos elétrons no materiais com facilidade, então ele encontra resistência, é como se encontrasse aí uma barreira, né? Uma barreira muito forte e não consegue passar. E essa resistência aqui, tudo que você gasta energia, vamos dizer assim, você desperdiça energia, força, e com isso há um desgaste muito grande. Voltando aqui para o cabo elétrico, quando os elétrons eles procuram um caminho para circular e não encontram, eles se desgastam ali na estrutura atômica e aquece essa estrutura. Quando aquece essa estrutura, pode acontecer então aí, no nosso caso, se você não faz um dimensionamento correto de um circuito, pode dar esse aquecimento, gerar um princípio de incêndio. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Então vamos fazer uma apresentação aqui de um cabo onde há uma quantidade de átomo muito grande impedindo a circulação dos elétrons. Ok? Então observe aqui que as setinhas são os elétrons e as bolas maiores são os átomos. Então há uma dificuldade muito grande dos elétrons circular livremente. Então não tem essa circulação com facilidade, como diz aqui o texto, não tem. Se não tem essa circulação com facilidade, então há uma barreira impedindo com que esses elétrons se movimentem e acaba aquecendo muito a estrutura desse material, ou seja, acaba aquecendo o cabo. Se eu tenho essa dificuldade, então eu digo que esse movimento é um movimento de elétron desordenado, porque não tem uma ordem, não tem uma sequência. Bom seria que quando aplicasse uma DDP, uma diferença de potencial, a minha DDP seguisse os elétrons uma sequência ordenada, né? Mas isso vai depender muito do material que é aplicado a essa DDP. Você vai aplicar uma DDP no material com maior resistência, terá dificuldade, porque os elétrons não irão circular de forma ordenada. E aí nós dizemos então que esse material é um material com maior resistência, ou seja, um cabo com maior resistência. Ok, pessoal? Muito bem, pessoal, espero que todos vocês estejam gostando do assunto que nós estamos trazendo aqui nesse vídeo. Quero lembrar também que vamos dar sequência no próximo vídeo sobre esse mesmo assunto, onde nós vamos estar falando sobre a resistividade e a resistência do material ainda. Nós vamos estar falando sobre esse mesmo assunto no próximo vídeo. Vamos também trazer aqui a fórmula, como você deve calcular a resistividade inicial, a final. Tudo isso nós vamos estar trazendo aqui para vocês, então não percam esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like e compartilhar também para outras pessoas. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!